Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Que bom vê-los aqui, reunidos para nós estudar mais um capítulo de Apocalipse. Hoje, nosso estudo é sensacional, maravilhoso mesmo. Nós estamos indo para os capítulos finais, né, de Apocalipse, então agora tem muita revelação, muita coisa da vitória do povo de Deus e de Cristo que já venceu, né? Então, hoje vai ser um estudo muito, muito precioso. Antes de nós lermos o capítulo 18, eu vou convidar você a nós orarmos, né? Sempre pedindo que o Senhor ele venha nos trazer clareza e que se alguma coisa a gente ficar, né, com dúvida, que o Espírito Santo nos ajude a compreender e também que a gente não venha se dispersar, né? Que a gente não venha se distrair, porque estamos em casa e sempre é mais fácil, né? De nós nos distrairmos. Então, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por cada filho teu que está aqui, Senhor, reunido, buscando, Pai, em conhecer-te, o Senhor, ainda mais. Muito obrigada, Jesus, por essa fome, essa sede, Pai, que o Senhor mesmo coloca em nossos corações, para que nós venhamos, Pai, ter revelação do Teu Espírito Santo através da Tua santa palavra. Oh, meu Paizinho, que cada um de nós possamos, ao finalizar esse encontro, esse estudo, possamos ter uma compreensão melhor, Pai, dos tempos futuros, do tempo escatológico, de tudo que o Senhor tem para nós e nos esperando, e que já está pronto, já está desenhado, declarado, e que nós venhamos a ter, Pai, convicção de tudo isso. Por isso, Pai, nós pedimos que toda a incredulidade, Senhor, toda a dúvida, ó Deus, toda a distração caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós queremos os nossos pensamentos ligados com o Senhor, com o céu, para que nós possamos ter a real compreensão de tudo que vamos estudar. Assim, Pai, nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, vamos lá então. Quem lê para nós? Capítulo 18 do livro do Apocalipse. Eu peço para alguém ler, porque depois eu fico falando, né? Então, assim vocês me ajudam um pouco. Quem lê para nós? Não precisa ler todos, se não quiser. Lê uma parte e depois alguém continua. Ninguém se candidata a ler, então eu leio. Vamos lá. O anúncio da queda de Babilônia. É o subtítulo que está na minha Bíblia, antes do capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. E quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca saberei o que é. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra com que ela se prostituiu
Viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E, conservando-se de longe com medo do seu tormento, dizem: Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Versículo 11. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. E eles dizem: o fruto maduro que tanto lhe apeteceu se afastou de você. E para você se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: Ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo de púrpura e de escarlate, enfeitada como ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e aqueles que viajam pelo mar e marinheiros e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus. E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra elas. Aí no subtítulo, antes do versículo 21, diz assim: A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de um grande moinho e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice de qualquer arte que seja, e nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você os seduziu em todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos aqueles que foram mortos sobre a terra. Amém, queridos? Parece ser algo muito complicado, né? Mas vocês vão ver no decorrer do nosso estudo que não é. Porque nós já vimos na semana passada, quando nós estudamos o capítulo 17, que aqui ele faz uma analogia da grande Babilônia, daquela cidade, né? Onde era aquela cidade riquíssima, fortíssima lá da antiguidade, né? Essa cidade que esteve com o seu maior, o ápice, quando foi o reinado de Nabucodonosor. Mas quando ele fala aqui da queda da grande Babilônia, queridos, ele não está falando agora especialmente daquela cidade. Ele faz uma analogia com a cidade. Ele está relatando aqui a queda da grande Babilônia, sendo essa grande Babilônia um símbolo do sistema mundial, um sistema corrupto, aquele sistema de idolatria, mostrando o juízo de Deus sobre o pecado e sobre a corrupção. Lembram que eu já falei sobre isso na semana passada, né? Então, aqui, quando ele não fala exatamente daquela cidade, ele fala desse sistema mundial, esse sistema corrupto que nós vemos, infelizmente, hoje instaurado em todas as nações.
né? Então, ele fala aqui que Deus vai mostrar o seu juízo, né, sobre esse pecado, essa corrupção, e ele vai revelar a soberania de Deus. Então, nós temos aqui nesse capítulo a certeza da justiça e do chamado que nós temos de nos separar do pecado. E a gente vai entender melhor no decorrer, né, do estudo. Então, queridos, nós temos que pensar que nesse texto nós vamos encontrar 4 divisões, né? Nós vamos encontrar 4 separações. No versículo 1 ao 3, ele vai falar da condenação. No versículo 4 ao 8, ele vai falar de separação. No versículo 9 ao 19, ele vai falar de lamentações. E do 20 ao 24, então, ele vai falar de celebração. Então, queridos, vamos lá. Hoje, quando nós olhamos os impérios econômicos e todas as ideologias que se opõem a Deus, por exemplo, né, ideologias ateístas, nações que perseguem cristãos, tudo que se opõe a Deus, né? Nós vemos hoje também não só esses impérios que fazem isso, mas as pessoas. As pessoas zombam de Deus, né? As pessoas escarnecem da sua palavra. Muitos dizem, a palavra aqui não é a palavra de Deus. Isso é algo que foi escrito por homens, né? Claro que a transcrição precisou ser transcrito por alguém, mas nós cremos que essa palavra sim é de Deus, né? Inspirada pelo próprio Espírito Santo, tanto que quando nós formos estudar a fundo, né, a palavra, nós temos muitas evidências científicas, muitas evidências históricas que realmente o que está descrito na palavra aconteceu. Então, para mim, e creio que para você também, que você está aqui nessa noite, a palavra de Deus é algo imutável, infalível, ela não tem nada de falha, não tem nada de coisas que a gente possa tentar encontrar erros, né? Ela é perfeita, porque ela é a palavra de Deus. Então, queridos, quando nós pensamos nisso e nós vemos todo o cenário que hoje nós enxergamos em todas as nações, o que nós enxergamos? Né? Tudo que se opõe a Deus parece que por ora prevalece, né? Por exemplo, essas ideologias, né, que são contra Deus. A gente vê nas universidades, né, jovens tendo suas mentes, né, moldadas mesmo por essas falsas ideologias. Então a gente para e pensa assim, meu Deus, até quando isso? E às vezes a gente até pode pensar, será que essa história vai permanecer assim para sempre? Quando isso terá um fim, né? E esse texto, ele nos mostra, então, o que vai acontecer. Isso, Vani, já começa nas escolas, né? Eu falo nas universidades, porque você sabe que um grande percentual de cristãos que começam as universidades, eles se desviam da fé cristã. Eles começam a questionar. Por quê, queridos? Porque tá cheio de professores ativistas, né? Tá cheio de gente que é contra a palavra de Deus, com seus achismos, e plantando essa falsa cultura na cabeça dos nossos jovens universitários. Por isso que nós temos uma missão muito grande, porque a fé dos nossos filhos, ela tem que ser uma fé fundamentada. A Bíblia fala do nosso culto racional. O que quer dizer isso? A gente precisa explicar a fundamentação da fé. Aí você pode me falar assim, mas pastora, a fé não é aquilo que nós cremos sem ver. Isso é a prática da fé, mas assim, ó, tudo que nós formos estudar sobre a Bíblia, sobre teologia, tem explicações. E os nossos filhos, eles precisam entenderem no que eles creem, para eles poderem chegar nesses lugares
com a sua mente bem, sabe, firmada naquilo que eles creem, e que eles possam ter argumentos para rebater essas falsas ideologias. Porque o que acontecia antigamente, né? As pessoas não se dedicavam muito, infelizmente, né? A gente vai pensar no passado, assim, as pessoas talvez não se dedicavam muito ao estudo da palavra, né? Muitas pessoas até hoje fazem isso. Eles vão aos cultos, pegam aquilo que o pregador fala como verdade, e glória a Deus que temos pastores, pregadores do evangelho que falam a verdade, mas muitas vezes pregam heresias. E aí as pessoas pegam aquilo como verdade, não vão buscar conhecimento, e aquilo eles vão se enchendo. Aí quando eles são questionados sobre algo, eles não sabem argumentar. Então, por isso, queridos, que é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, é muito importante nós estarmos aqui. Inclusive, né, a gente pede sempre para que não se marque nada na igreja na terça-feira, porque isso aqui, se a gente tem 500 pessoas nos cultos entre sexta, sábado e domingo, deveria ter muita gente aqui, sabe? Com essa fome, com essa sede. Não porque eu sou dona da verdade, não porque eu ministro o estudo bíblico, não tem nada a ver comigo. Eu estou aqui pela pura misericórdia do Senhor. Mas vocês entendem que quando a gente entende no que a gente crê, a gente poxa, eu já li isso na palavra e eu entendi por que que é assim, né? Muitas feministas, por exemplo, dizem que a Bíblia é extremamente machista, porque não conhecem qual era a cultura e o contexto que aquelas frases isoladas que elas pegam da palavra de Deus foram escritas, né? Então, assim, ó, pega aquelas frases naquele contexto, por exemplo, lá em Coríntios, que é muito polêmico, né? Em primeira, em segunda Coríntios, então pegam essas frases e aí as pessoas soltas e as pessoas dizem, meu, mas a Bíblia é muito machista. Pelo contrário, existe, através da vida do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, as cartas aos Coríntios, existe uma proteção à mulher, entendem? Então, assim, é bem pelo contrário. Ele está resguardando a vida das mulheres que naquela época não, lá sim não tinham voz, né? O sistema era patriarcal, então tem todo um contexto histórico, cultural, né? Então é muito importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Então aqui, queridos, quando a gente olha esse texto, quando a gente olha esse texto, não, quando a gente olha o cenário, né, de todas as coisas que acontecem no mundo, a gente pode até pensar, meu Deus, sabe? E quando que isso vai terminar? Será que um dia vai terminar isso? No capítulo 18, vai nos mostrar, nos versículos, que sim, vai terminar. E olha só, depois disso, vi um anjo descer do céu. Então, para a gente já começar a entender, João teve uma visão, ele estava na terra, e João teve uma visão, porque ele está dizendo que depois disso vi um anjo descer do céu. Então, ele não estava ele não estava no céu, ele estava lá na ilha de Patmos, e sabe que ele teve uma revelação, né? Então, esse anjo que João viu, ele desceu do céu tendo grande poder e a terra se iluminou com a sua glória. Então, pensa que era um anjo que tinha realmente muito poder. E ele clamou em grande voz, dizendo: Caiu, caiu. Então, esse anjo, ele está dizendo: Caiu a grande Babilônia. E ela, nesse lugar, se fez habitação de demônios e prisão de todo espírito imundo e prisão de toda ave impura e abominável. Queridos, essas aves impuras e abomináveis é uma outra terminologia para demônios. Então, o que que ele está vendo aqui? Esse anjo com autoridade divina, né? Ele veio para a terra para anunciar o juízo. E quando ele fala da terra iluminada, quando esse anjo anuncia isso, houve uma manifestação da glória de Deus na terra. E essa queda da Babilônia, então, aqui, queridos, vai ser o fim de todo esse sistema, de todo esse poder corrupto. Aqui vai se terminar tudo.
né? Como eu falei, nós estamos indo para o final, né, do nosso estudo de Apocalipse. Então, agora nós vamos ver a parte boa da história, né? Nós vimos muitas coisas acontecendo, selos se abrindo, né? As trombetas, as taças, nós vimos muita coisa ruim acontecendo, mas agora está chegando a hora do final da história. Então, assim, esse fim desse poder corrupto, né? Quando ele fala aqui que vai ser a habitação de demônio nesse lugar, né, onde se instaurava tudo isso que faz oposição a Deus e é anti-Deus, esses lugares vão ser tomados, então, por esses demônios, né? Então, onde esses demônios atuavam agora, então, através da corrupção, agora sim, eles vão ser essa habitação desses demônios. Não vai ser mais uma atuação, vai ser uma habitação. E aí no versículo 3 diz assim, ó, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira e da sua prostituição, e reis da terra se prostituíram com ela e mercadores. Quando ele fala de reis, queridos, reis é o símbolo, quem eram os reis? Eram os que governavam, eram os que mandavam. O que que para nós, hoje, aplica-se esse reis? É toda essa classe política, é todos esses governantes, os mercadores, então, é símbolo daqueles que tinham o poder através dos seus comércios, né, de suas empresas, que se aliam a esse sistema corrupto, esse sistema de corrupção e de maldade. Então, aqui ele fala, né, que esse vinho da prostituição, então, é o engano, é a sedução espiritual que contaminou o mundo. Esse vinho da sedução, o vinho da ira e da sua prostituição. O que é prostituição, né? É se prostituir, se vender por algo, por alguma coisa em troca. Então, esse engano espiritual que acometeu as pessoas. A relação com esses reis e mercadores, então, são essas alianças políticas e econômicas que foram corrompidas pelo pecado. E aí, quando ele fala aqui, ó, que se enriqueceram com a abundância das suas delícias, tem algumas versões, talvez seja a sua aí, que fala com a abundância da sua luxúria, né? Aqui, onde eu li, na minha versão da Bíblia de Estudo, ele fala de luxúria, né? Na minha outra Bíblia fala das delícias. Então, o que quer dizer isso? Riqueza e o prazer mundano que foram usados para enganar essas pessoas, né? Lembra que a gente falou que muitas pessoas elas são atraídas pela luxúria, por isso que quando ele relatou lá, né, da grande Babilônia, e da grande prostituta, meu Deus, as pessoas, porque elas são adornadas com coisas muito caras, é muito poder, é muito luxo. Então, quem tem o coração, queridos, corrompido pelo dinheiro, e lembra que a gente falou que não tem problema algum ter dinheiro é bênção. O problema é o amor ao dinheiro e aonde está o nosso coração. Porque aí, quando as pessoas se encantam com esse tipo de coisa, elas são muito. É uma presa muito fácil para que elas sejam enganadas por isso. Porque há um encantamento, um a pessoa fica deslumbrada com aquilo tudo. Então, queridos, é muito fácil, né? A pessoa que tem esse coração voltado para isso, é muito fácil dela ser uma presa para Satanás, né? Então, para ela cair nesse pecado. E a gente sabe que é assim, quantas pessoas fazem, queridos, conchavos, fazem acordos por conta de dinheiro, né? Recebem propinas. Quanta coisa, nós sabemos, eu não preciso citar aqui todos nós, é só ler um pouquinho do jornal e a gente vê tanta coisa abominável que acontece. Por que que as pessoas se sujeitam a isso? Por causa do dinheiro. E aí, vamos lá no versículo 4 e 5. Aí, ele fala aqui que o anjo, o anjo, 4 e 5. Ouviu outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu. Então, lembra aqui quando eu li, falei antes do versículo 1 ao 3, que é a condenação, ele está falando aqui, ó, que o juízo vai se estabelecer.
ponto final. Aqui, nesses próximos versículos, ele dá um alerta para que as pessoas saiam desse mundo, saiam desse círculo, saiam da corrupção, da maldade, saiam dessas alianças que foram feitas, esses conchavos para tirar benefício. Aqui ele está dando um alerta, olha só. E ouvi outra voz do céu dizendo: saia dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de suas injustiças, queridos. Então, esse sair, como nós não estamos falando de uma cidade geográfica, esse sair também não é sair geográfico, um sair geográfico. É se aparte, se separe disso tudo. Nós precisamos, queridos, nos separar do pecado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. A nossa cultura, ela precisa ser do céu. Nós vivemos na terra, mas nós não podemos nos amoldar com essas coisas da terra. Então, nós precisamos nos separar. E é isso que aqui João está alertando, através da visão que ele teve do próprio Deus, né? Que foi o Apocalipse é a revelação de Jesus. Então, é o próprio Jesus que está revelando isso para ele, e ele está falando aqui: saiam para que vocês não sejam coparticipantes, para que vocês não sejam participantes do pecado. Queridos, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque se nós não nos apartarmos, se nós não nos separarmos, nós vamos ser cúmplices. O que ele está dizendo aqui? A gente é cúmplice do pecado. E aqui, queridos, quando eu estava fazendo esse estudo, me veio muito, muito forte, assim, ó, para ministrar o coração de vocês, sobre como nós somos com relação. Porque o que ele está falando, o que ele falou aqui? Sobre reis e sobre mercadantes, sobre governos, quem nos governa, e os conchavos que são feitos para ganhos ilícitos, certo? Então, assim, ó, queridos, a gente muitas vezes não pode falar de política, por exemplo, num culto, porque nós temos visitantes, talvez a pessoa vai ali para ouvir uma palavra e a pessoa é contra isso, contra que a igreja fale isso. Então, a gente procura não falar de política no altar. É isso aí, Deza. Só que aqui, queridos, a gente pode provar para as pessoas biblicamente, aqui através desses versículos de Apocalipse 18, que se nós não nos posicionarmos e não nos separarmos da corrupção, e se nós, às vezes, até, queridos, nós concordamos com práticas que vão contra os princípios da palavra de Deus. E eu não quero aqui, por favor, não me entendam mal, eu não estou falando de partidos políticos, mas quando a gente concorda com pessoas que têm uma visão distorcida do evangelho e não aplicam a palavra de Deus, e às vezes, pelo contrário, elas se opõem, tudo que está na palavra de Deus, elas fazem o inverso, né? Por exemplo, assim, ó, como é que nós vamos votar em alguém, por exemplo, que é a favor, queridos, do aborto? O único quem tem o direito de dar e de tirar a vida é Deus. O nosso corpo, aí as feministas falam, né? Porque é o meu corpo e no meu corpo eu mando. Não, um filho ele está sendo gerado no seu corpo, mas ele não é parte do seu corpo. Você entende? Porque ele foi criado por Deus. Deus já concebeu esse filho lá para um propósito, lá no mundo espiritual. Então, queridos, me desculpem eu falar, né? Mas eu creio que quem está aqui tem maturidade espiritual para entender que se nós fizermos, ou se nós, por exemplo, concordarmos, e como é uma forma de nós concordarmos com esse governo corrupto, com tudo isso que ele falou aqui? Às vezes é dando o nosso voto. Então, queridos, o que eu vou falar aqui é muito sério. Não existe cristão de esquerda. Não existe. Sabe por que que não existe? Porque eles vão totalmente contra a palavra do Senhor. O que que a esquerda diz? Que mulheres
Isso, é isso, Angélica. Nós temos respaldo na palavra, por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como que nós vamos apoiar, por exemplo, esses movimentos ativistas, feministas? O que que a Bíblia fala que a mulher é? Quem nós somos? Quem é o sacerdote? É o homem. Nós somos, nós somos ajudadoras, nós somos auxiliadoras. Vocês entendem que de forma muito sutil eles foram colocando coisas que se opõem a Deus e a sua palavra, e muitas vezes nós acabamos tomando isso com verdade, como verdade. Ah, mas é mesmo, mas a mulher ela tem o direito de ser tudo o que ela quiser. Será? Será que nós não temos que sermos mulheres bíblicas? Sermos o que Deus nos criou para ser? Será que os homens não precisam ser homens bíblicos? Por que está tão invertido os papéis hoje em dia nas casas, queridos? Né? Os homens tomando o papel das mulheres, as mulheres dos homens. Às vezes é necessário, né? Quando é uma mãe, por exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo marido. Eu estou falando isso de famílias tradicionais, né? Por exemplo, o homossexualismo, queridos. O que, que lá em Gênesis fala que Deus fez homem e mulher para quê? Para que eles tenham uma aliança, para que eles se relacionem e para que eles vão e multipliquem. Num relacionamento homossexual se consegue fazer isso, ir e multiplicar, ter filhos, ter uma família? Não, relacionamentos homossexuais é só para o seu prazer. E sim, o Senhor nos deixou, né, o leito sem mácula para que a gente tenha prazer, mas é muito além do prazer. As famílias, elas são constituídas para um propósito. E como que vai se perpetuar o nosso legado? Por exemplo, numa família de homossexuais, não tem filhos. Vocês entendem, queridos? Então, assim, ó, com muito amor eu quero trazer essas verdades para o teu coração. E eu não estou aqui falando ou fazendo propaganda política, não, queridos. Eu estou ensinando a palavra. E por que que a gente precisa se posicionar? Porque toda hora nós estamos sofrendo embates sobre isso. Que cristão, não, eu já ouvi, já li que pastor precisa cuidar das pessoas. E pastor precisa conhecer a palavra e ensinar a palavra também. E é através da palavra de Deus que nós somos libertos, porque a palavra é poder de Deus que atua em nós. Vocês entendem? Então, sim, é minha obrigação ensinar. O que você vai fazer com esse ensino, com isso que eu estou te passando, aí é com você. Mas eu não posso deixar de falar. É bíblico, queridos, porque aqui a palavra do Senhor diz, ó, que nós vamos ser participantes dos pecados. O que que é ser participante dos pecados, queridos? É nós sermos, conversar sobre isso em casa, isso, sempre que possível, para os nossos filhos crescerem. Queridos, se nós não ensinarmos políticas e Angélica, só um pouquinho, só para mim não perder o fio aqui, já te passo, tá? Se nós não ensinarmos para os nossos filhos, queridos, a luz da palavra de Deus, alguém vai ensinar de forma distorcida. O Senhor confiou os nossos filhos para nós ensinarmos. Nós não podemos terceirizar isso nem para a igreja, nem para a escola, nem para, sei lá, pessoas que não, é nossa obrigação, é nosso dever. O Senhor nos confiou eles para nós instruirmos, ensinar aos nossos filhos no caminho que eles devem andar, para mais tarde eles não se desviarem dele. Então, queridos, é isso que nós precisamos pensar, que quando nós quando nós não nos posicionamos, nós acabamos sendo participantes. E o que que é isso? Sendo cúmplices de tudo. Queridos, eu não quero ser cúmplice de nada que não venha de Deus e da sua palavra, né? Então, aqui, chamado ao povo de Deus a separação do pecado e do mundo, acúmulo de pecados, né? Porque os pecados, ele fala aqui que se acumularam até o céu. Lembram lá Sodoma e Gomorra, né? Os pecados foram tanto que o Senhor disse para Ló e a sua família: saem de lá, porque eu vou exterminar aquela terra de tanto pecado. Então aqui o pecado ele vai se acumulando. E aqui ele fala também
que Deus, ele não ignora o mal. Ele é justo, queridos. É por isso que ele fez justiça lá com Noé, quando ele pediu para que Noé e sua família entrassem na arca, para que eles saíssem, para que o dilúvio, então, destruísse a terra, porque existia muita coisa ruim e ele queria recomeçar. Assim ele fez com Sodoma e Gomorra, né? Quando ele pediu para que Ló saísse. Então, queridos, o Senhor, ele não está alheio às injustiças. Chegará um dia que isso tudo, esse juízo, ele vai se concretizar, isso vai acontecer. Querendo ou nós, concordando ou não, isso vai acontecer, né? Então, não faça parte, queridos, não participe, não entre nessas filosofias que hoje em dia têm se espalhado até não só nas escolas, nas universidades, pela internet, tanta heresia, tanta coisa que a gente fala, né? Então, de novo, eu vou falar, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa cultura, queridos, tem que ser, a nossa mente tem que ser uma mente do céu. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós precisamos estar com a nossa mente sendo renovada. Renovada por quê? Pela palavra, por isso que a gente fala para toda vez, né? Disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra. Porque é isso, a leitura da palavra que nos mostra, que nos ensina. Então, queridos, não são as regras daqui da terra que ditam a terra. Podem até ditar quando os reis são da terra, né? Quando os reis governam de acordo com os seus interesses. Mas, queridos, o nosso governo tem que ser do alto. A nossa submissão tem que ser a Deus e a sua palavra, né? Então, lá quando Abrão ainda, né? O que que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra. Ele fez assim com Ló, como eu citei agora, sai de Sodoma, né? Pediu para que Israel saísse do Egito. Então, é realmente sair desse lugar. Se até hoje, queridos, eu tirei vantagem de alguma coisa ou de alguém que não é lícito, hoje é dia da gente botar isso, um ponto final nisso e se reconciliar, porque ele está falando aqui, não participem disso, né? Então Deus ele está nos chamando para viver separados do mundo corrupto, mantendo então santidade e fidelidade. Amém? Agora vamos passar para o próximo versículo. Angélica, pode falar? Angélica? Ela tinha pedido para falar algo que o Senhor estava ministrando no coração, mas Agora consegui, não estava conseguindo abrir. tá. Pode falar. Paz para todos. Eu queria, na verdade, falar sobre algo que Deus vem ministrando no meu coração. É realmente sobre isso que a pastora estava falando. Sobre sermos cristãos e não fecharmos os olhos para as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, né? Então, eu tenho orado muito pela nossa nação, pelo nosso Brasil, e Deus tem ministrado me dando palavras, falando que Ele vai fazer justiça sobre a nossa terra. Porque a palavra de Deus nos fala, né, que quando governantes não estão fazendo o correto, né, o seu povo não vai bem, o seu povo não fica feliz. Então, Deus tem, eu vou só dar uma passada aqui nas palavras que Deus me falou, que foi muito forte ao meu coração, se vocês quiserem ler depois. Deus falou comigo em Isaías 62, referente a isso, e ele vem me confirmando em Miqueias 3, em Amós 8, em Isaías 32. Então, Deus vem falando muito sobre isso, né? Sobre que ele vai fazer justiça, sim, sobre a nossa terra, mas que nós não podemos continuar achando que está tudo bem, está tudo certo, que é tudo bonito, né? Continuar achando que as coisas, que nós podemos concordar com as coisas desse mundo, né? Não é nada normal. Está tudo de cabeça para baixo, né? A gente não pode concordar com as coisas desse mundo. Então, Deus me falou muito forte essas palavras e tem ministrado ao meu coração sobre se posicionar, né? Eu moro em São José atualmente, próximo aqui de Floripa, e a gente tem passado isso na pele, tá? É, é uma das cidades que mais arrecada dinheiro
mas é uma das cidades mais defasadas na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Então, eu e mais algumas mães temos nos posicionado quanto a isso. A gente está indo atrás de vereadores da cidade, a gente está indo atrás de televisão mesmo, para o pessoal vir fazer uma entrevista na escola do meu filho, porque é um absurdo, não tem, eles colocaram containers para as crianças estudarem, as de primeira série, não tem um telhado para as crianças acessarem desses containers onde elas estão, que ficam na terra, no relento do sol, no dia de chuva, saírem desse container para o pátio para daí terem acesso ao banheiro da escola. Então, eu vejo que o nosso Brasil, né, nossa nação, tem sofrido muito com os governantes. Mas nós cremos naquilo que Deus fala, né? Ele é mais do que vencedor, ele já venceu todas as coisas. E gostaria de ter falado isso porque Deus, né, fica incomodando para a gente falar, né? A gente não pode deixar que as palavras que Deus tem nos dado deixar passar em branco, né? A gente precisa dividir isso. Então era isso, pastora. Obrigada. Amém, Angélica, obrigada. Então, queridos, é isso, né? Então, eu não quero concordar, eu quero realmente fazer o que o Senhor manda, se separe disso, não compactue com isso, né? Então, a gente precisa realmente de um posicionamento. Aí vamos seguindo, então. Dá-lhe também como ela vos deu, e torne-se dobro segundo as suas obras. Então, aqui, queridos, quanto se glorificou a si mesmo? O que ele está falando aqui, queridos? Retribuição justa. Então, aqui ele falou, dá como ela vos deu. Então, é isso que é a justiça de Deus. Você pode pensar, meu Deus, mas é isso. O pecado, queridos, ele é recompensado segundo as suas obras. E lá em Gálatas 5 fala quais são as obras da carne, do pecado, né? Então, a gente recebe de acordo com o que a gente planta. Essa é a lei do plantio e da colheita. E aqui o Senhor está falando, retribua-lhes como eles, segundo as suas obras, né? Então, aquele quanto se glorificou a si mesmo, que diz aqui ele fala do orgulho, o orgulho e a autossuficiência. A Babilônia se exalta, queridos. A Babilônia diz que ela é poderosa, que ela tem muitas coisas, ela é muito rica, né? Ela tem todo o poder. E aqui ele fala então que Deus ele vai humilhar essa Babilônia nesse dia. E a gente vai falar aqui e vai ver depois que isso não vai acontecer aos pouquinhos, que a destruição vai ser o dia, é um dia, é o dia do juízo, né? Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí, quando ele fala aqui, ó, portanto, ó, em um dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e será queimada com fogo. Então, no dia do juízo, que vai ser o juízo, a consumação de todas as coisas, o que vai haver nesse dia? Morte, pranto, fome e fogo, porque Deus a julgou, né? Tudo que se plantou de ruim em todo esse tempo vai chegar o dia da colheita, né? Então, queridos, não se iludam com as coisas. Só um pouquinho, só fechar aqui. Fechar minha janela que vai chover dentro. Então, queridos, não se iludam com as coisas desse mundo. Não se iludam com as coisas fáceis, com as coisas que o Senhor não nos prometeu, né? Porque um dia nós vamos passar por esse julgamento. E nada, queridos, nada vai escapar a essa justiça de Deus, né? Nós precisamos viver com essa consciência, com a consciência de um Deus soberano. E é isso. Aí, depois ele vai falar assim, ó, e choram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. E aqui tem algo bem interessante que eu quero falar com vocês, quando ele fala aqui, ó, ninguém mais compra suas mercadorias. E aí, queridos, ele cita, ele classifica alguns artigos de luxo e os separa de quatro em quatro. Você quer ver aqui, ó, quando ele fala assim, ó, mercadoria como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Então, ele está classificando quais são os tipos de luxo
mostrando que todo o sistema econômico vai entrar em colapso. Aqui ele fala do reino mineral, né? Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Aí ele fala aqui, ó, linho finíssimo, púrpura, seda e de escarlate. Então ele está falando aqui de tecidos, né? Aqui depois ele fala, queridos, ó, de madeira odorífica, toda espécie de madeira, todo o objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira cara. Aí ele fala de bronze, ferro, mármore. Aí depois ele fala de canela de cheiro, especiarias, incenso, mirra. Aí depois ele fala de vinho, azeite, farinha, trigo. Depois ele fala do reino animal, ó, gado, ovelhas, cavalos. E aí ele fala até de pessoas, né? Do reino humano. Então, o que ele está mostrando aqui através desse versículo? Que tudo isso, to, todos esse sistema, tudo isso que forma esse sistema econômico, tudo isso vai entrar em colapso. Nada vai se salvar, né? Então, tudo isso que ele fala aqui são símbolos, né? De coisas luxuosas, de coisa cara, símbolos de poder. Então, esse julgamento que vai ser inevitável, ele vai atacar todas as áreas. Então, por isso, queridos, que nós precisamos evitar a ganância, a exploração e viver de acordo com os princípios da palavra. E aí depois ele fala assim, ó, e dirão, ai, ai, da grande cidade que vestia de linho fino. Aí então aqui ele fala, queridos, que todo esse poder, toda essa riqueza não vai salvar ninguém. Hoje em dia a gente pensa assim, ó, quem tem mais poder é quem tem mais dinheiro. Só que nesse dia, o dinheiro, queridos, não vai conseguir comprar Deus. Não vai conseguir comprar a sua salvação, porque cada um vai colher de acordo com com o seu plantio, né? Então não vai adiantar. Aí, quando ele fala aqui que vai haver, queridos, um reconhecimento e essa destruição Deus vai ser reconhecido por isso, né? Quando começar a colapsar tudo isso, que vai ser nesse dia do juízo, as pessoas vão reconhecer a soberania de Deus. Então, seguindo para nós terminarmos, diz assim, ó, no versículo 18 e 19. Olha só, e então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançam pó à cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai, grande cidade, na qual se enriqueceram todos e possuíram os navios do mar à custa de suas riquezas, porque em uma só hora foi devastada. Então, queridos, é um juízo eminente, um juízo inevitável. E aí, quando ele fala aqui de pranto e de lamentação, ele mostra que não vai adiantar chorar, não vai adiantar se lamentar, né? Porque já foram corrompidos pelo sistema maligno, né? Já não vão mais ter tempo. Então, o juízo, ele é certo, ele é completo e devemos viver, então, em fidelidade. E aqui, queridos, então, para nós finalizarmos, os versículos de 20 a 24 fala de celebração, então. Então, aqui do versículo 20 e 24 está falando assim, ó. Alegrem-se por causa dela. Outra versão diz: exultai sobre ela, ó céus, e santos, apóstolos, profetas, porque Deus julgou a vossa causa. Então, queridos, quando ele fala aqui, não é uma vingança, e aqui ele vai falar depois, ó, regozijai-vos sobre ela ao céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a grande Babilônia, dando o juízo da vossa vingança. Isso não é uma vingança pessoal, mas não está mostrando aqui que houve, né, como em todo o tempo, toda a palavra de Deus ela aponta para Cristo, né? E sua vitória, aqui está consumando isso. E aí ele está falando aqui que foi vingado todos esses sangues dos profetas, dos apóstolos, todos aqueles que deram a sua vida,
né, que foram perseguidos por ser cristão, por falar da palavra de Deus, né, esses vão estar sendo, então, agora, eles estão sendo aclamados, né? Então, existe uma exultação lá no céu. E aqui também, ele fala aqui, ó, e num momento desapareceram o castigo, o pranto, a fome e a morte, porque forte é o Senhor Deus que a julgou. E caiu sobre ela uma grande voz do céu, dizendo: Louvai ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era, porque todas as nações se embriagaram com o vinho de sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E aí houve choro e lamentação entre os mercadores da terra por causa dela, que ninguém mais compra suas mercadorias. E corpo e sangue de profetas e santos foram encontrados nela. Então, queridos, Deus está honrando aqui o seu povo fiel, né? E aqui, então, finaliza com a corrupção e o pecado, então, sendo destruídos, né? Então, nós precisamos pensar nisso, queridos, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E a sua promessa é proteger os fiéis, né? Desde sempre o Senhor prometeu que aquele que é obediente, ele é guardado pelo Senhor. Então nós precisamos crer, por mais caótico que esteja o cenário do mundo, mas eu e você, queridos, nós permanecemos firmes e fiéis porque nós temos uma promessa. Nós já entendemos e cremos nessa promessa. Então, o que cabe a nós? Agora, para finalizar, queridos, Deus, ele nos defende quando nós somos obedientes e fiéis. Então, o que nós precisamos fazer? Nos separar do pecado, viver vigilantes e fiéis, né? Hoje cabe uma pergunta para nós, que cidadão da onde nós somos? Da Grande Babilônia, desse sistema corrupto, não já expliquei, né? Não da cidade da Babilônia, mas desse sistema mundial corrupto que não se posiciona, que faz conchavos, que ganha dinheiro de forma ilícita, aqueles que não honram a Deus, é desse sistema que nós estamos. Qual é o lado que nós estamos? Ou nós estamos posicionados, esperando que se cumpra tudo isso, para que a gente possa viver de acordo com as promessas do Senhor lá na Nova Jerusalém, que nós vamos estudar daqui uns dias, né? Essa terra que é maravilhosa e que nos espera, né? Então, hoje, por isso que eu falei que o estudo hoje é muito precioso, porque ele é um estudo de confronto, né? Você pode dizer para mim, ai, pastora, mas eu não sou perfeita, nem eu, queridos, nem eu também não sou perfeita, não estou aqui dando uma de santa, não, mas nós precisamos começar a entender que se ainda não nos posicionamos, se ainda não escolhemos nos separar, se ainda a nossa vida não glorifica o Senhor, ainda é tempo de fazê-lo. E todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance de nos tornarmos pessoas melhores e mais parecidas com Cristo. Esse é o nosso objetivo. Olhos fixos em Cristo, né, em Deus, regidos pela sua palavra, sendo obedientes, constantes, né, e nos aperfeiçoando. Lembra que eu sempre falo, né, que nós estamos num caminho. Ainda não chegamos, a gente já deu a largada, no dia que nós nascemos, a gente dá a largada, né? E até que o Senhor nos recolha, o que Jesus venha nos buscar, nós estamos nesse caminho. E esse caminho, ele é para nós nos aperfeiçoarmos, né? A gente ainda não está na plenitude, a gente ainda não está perfeito, porque a Bíblia também fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, porque perfeito só existe um, né? Só Cristo é perfeito. Mas, queridos, nós precisamos ter consciência do que ainda nós fazemos que desagrada o Pai,
ou que está contra, o que se opõe a Deus e os seus princípios e a sua palavra. E nós, eu e você, a Bíblia fala que nós somos indesculpáveis. Nós não podemos dizer, eu não sabia disso. Agora, hoje, você estudou o capítulo 18, você estudou aqui que você tem que se separar, porque senão você vai ser cúmplice, né, dos governantes que fazem o que Deus não aprova. Então, assim, ó, hoje nós nos tornamos indesculpáveis. A gente não pode dizer lá no dia, Senhor, eu não sabia disso. Eu sou inocente nessa história. Não, nós não somos mais inocentes nessa história, porque hoje o Senhor traz revelação para a nossa vida, né? Então, se eu fazia coisas que podem me condenar, eu preciso abandonar isso, né? E dia após dia, queridos, nós vamos sendo aperfeiçoados. E o bom de tudo isso, o Senhor nos deu o Espírito Santo, nosso ajudador, aquele que quando nós vamos fazer algo que a gente sabe que não está certo, acende um alerta em nós. Não faz isso, não fala isso, não aceita isso, não compra isso, né? Não, entende? A gente tem esse sistema de alerta aí, que é o Espírito Santo em nós, queridos, nos mostrando. Então, não adianta a gente dizer, eu não sabia, não, porque o Senhor, ele nos mostra. E ainda tem mais, né? A palavra nos diz que ele nos dá um escape e que não existe tentação alguma que a gente não consiga suportar. As tentações vêm, mas o Senhor, o próprio Deus, ele nos dá um escape. Então, sim, as tentações vêm, as ofertas vêm, né? Muitas coisas chegam até nós, mas aí nós precisamos dizer não. E baseado no não do Senhor Jesus, ele vai nos sustentar, ele vai nos ajudar, né? Às vezes a gente fica, mas sei lá, um dinheiro mais fácil, queridos, não sei. A gente pode citar aqui tanta coisa, né? Tantas pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com tantas coisas de ganhar, meios ilícitos de ganhar dinheiro, de roubo, enfim, sabe? Mas, queridos, quando a gente se posiciona em Deus, não, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, queridos, o Senhor, ele abre outras portas. Ele não vai deixar um filho dele perecer, por quê? Porque ele promete aqui, ele honra o povo dele. Ele honra a sua fidelidade, ele honra a minha fidelidade. Então, queridos, não tem nada, nenhuma oferta, por mais maravilhosa que ela pareça ser para nós, que vai fazer com que nós sejamos mais bem-sucedidos do que se nós escolhermos a parte que o Senhor tem para nós. Porque aí nós vamos viver com dignidade, nós vamos viver com paz, nós vamos ter a nossa mente, o nosso coração tranquilos. E mais do que isso, nós vamos viver com o Senhor para sempre. Porque, queridos, Ele é santo. Não vai haver aqueles que não são santos. O Senhor, Ele não vai, se nós somos um com Deus, queridos, Ele não vai se misturar lá com uma pessoa que está toda, né, no pecado. Por isso que Jesus morreu por nós. Porque o sangue dele nos lava. A Bíblia diz que o sangue dele nos lava, né? Somos lavados e remidos pelo sangue. E esse lavado e remido é ele nos tornar puros, brancos como a neve, assim, e santos como o Senhor é. Amém, queridos? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Que estudo precioso, né? Jesus. Assim, ó, é muito ensinamento, né, queridos? É muita. Ai, Jesus, se a gente conseguisse incutir isso na cabeça das pessoas, né? Como o mundo seria melhor, né? Mas já que não dá para a gente fazer isso, que façamos nós a nossa parte, né? Que comece por nós. O que a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra, né? Nós precisamos salgar, nós precisamos influenciar. Nós somos a luz do mundo. O que é a luz? A luz, ela traz claridade, ela traz. Quando a gente anda no escuro, a gente anda meio que sem saber para onde vai, mas eu e você somos luz. A luz traz clareza,
A luz traz entendimento, que eu e você sejamos luz da parte do Senhor aonde nós estivermos. Amém, queridos? É isso aí, André. É isso aí. Amém, queridos? Agora eu vou pedir para alguém orar no final para mim tomar uma água. Quem vai orar por nós nos abençoando? Eu oro, pastora. Amém, Vane. Senhor, nós gostaríamos de te agradecer por esse estudo tão precioso, Pai. Por esse momento que nós temos para entender mais a tua palavra. Para receber esse alimento, Pai, que alimenta o nosso espírito e nos torna mais fortes a cada dia. Abençoa a vida da pastora, que se dedica toda terça-feira a estar aqui conosco, nos instruindo, nos guiando, nos auxiliando nessa caminhada, Pai. Que ela continue sendo um instrumento nas tuas mãos. Abençoa a vida dela, da família dela, Pai. Que nunca falte nada. E que nós possamos estar também lado a lado nessa caminhada, nos ajudando, um dia após dia, Pai. Abençoe também a vida de todos os participantes, as famílias que estão aqui, Senhor, que estão buscando conhecer mais de Ti e seguir nos Teus caminhos, Pai. Que nós não percamos os olhos de Ti e não nos perdemos nos encantos que o mundo tenta nos trazer. Abençoe nossa noite, nossa semana. Nós agradecemos mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Vane. Amém, queridos. Deus abençoe. Qualquer dúvida, estou à disposição. E na próxima semana, então, vamos estudar o capítulo 20, que vai falar do milênio, os 1000 anos e a primeira ressurreição. Também vai ser um estudo muito precioso, tá bom? Para nós entendermos o milênio, que é tão falado, né? Nós vamos entender na semana que vem. Ah, faltou 19, gente. Sim, tô pulando um aqui. É as bodas do Cordeiro, então 19, semana que vem, e Cristo vencendo a besta e o falso profeta, e depois nós vamos para o milênio, né? Aí depois do 21 é o novo céu, a nova terra, aí já estamos chegando realmente no fim de todas as coisas, né? Que é os conselhos, as promessas finais no 22 e a certeza do cumprimento desse livro, né? Então, vai ser maravilhoso, tá? Então, semana que vem é as bodas do Cordeiro, vai ser bem precioso também, da mesma forma. Tá bom? Ó, já tava pulando um capítulo aqui. Gente, beijo. Deus abençoe, tá? Fiquem com Jesus.